entendemos o conceito de dolo a ponto de ter um dolo elástico, porque se quer uma punição mais severa. Então nós tínhamos até que ter uma punição mais severa nos crimes culposos, que é aquele em que você atua com falta de cuidado objetivo, e até uma falta grave de cuidado. Mas tem uma diferença que é tênue, mas é importante, entre você ter a representação mental e dizer, olha, mas eu acredito que isso não vai acontecer. E você dizer, para mim pode acontecer que tanto faz, isso para mim é indiferente, eu assumo o risco. Isso é muito comum em acidente de trânsito. Principalmente, a jurisprudência tem dito, tem sido denunciado sistematicamente condutores de veículos em acidentes em colisão frontal. Você até pode ter ingerido bebida alcoólica, que está errado, não tem que beber e dirigir, é óbvio. Mas você tem uma colisão frontal. Amigo, dolo eventual numa situação como essa significa você dizer, para mim tanto faz, se eu bater de frente e morrer também, então é dolo suicida. Nós estamos alargando o conceito. Isso é uma culpa grave, gravíssima, tem que ser punido, ponto. Agora, se isso vai entrar juridicamente no conceito de dolo, não. Aí é uma discussão bem ampla. Mas é claro, como o André falou, a gente não conhece todos os elementos do inquérito, vamos ver como é que vai ser o processo. E um detalhe, essa discussão vai perpassar, vai permear todo o caminhar processual. Por quê? Agora foi um primeiro momento, uma definição epidérmica e, digamos assim, provisória de fatos. Agora vai ter a denúncia. Em tese, o Ministério Público pode denunciar por crime culposo. E se ele denunciar por culposo, em tese, o juiz pode rejeitar ou receber por outro crime, enfim. E mais, se receber, depois da instrução ainda tem pronúncia ou desclassificação. Pode desclassificar para culposo. E mesmo que pronuncie, mande para o júri. Os jurados podem dizer, é culposo. Então, nós vamos discutir os próximos 4, 5, 6, 8 anos, porque eu não acredito que esse júri vá sair em menos de 4, 5 anos. Acha que vai haver um desaforamento desse processo lá? Bom, porque a comunidade é tirar de um fórum para levar para outro. Situações extremas que o Código prevê, o desaforamento é um instrumento bastante sensível. Primeiro, porque se você pede o desaforamento como advogado e você não leva, e os tribunais são bastante críticos e difíceis de conseguir convencer a retirar daquela comarca, até porque o que se entende é que o júri é um julgamento pelos pares, do povo. Então você retirar a comunidade sensibilizada, agora, comovida de Santa Maria, que vai julgar. Sinceramente, Lazier, me parece que se existe algum caso de desaforamento, é esse. Esse é um caso tipo de desaforamento. Se não desaforarem nesse processo, pode pegar o código. Não precisa nem fazer o júri. Sim, mas esse caso comoveu todo o Rio Grande. Bom, será que adianta muito tirar de Santa Maria e mandar para São Borja, por exemplo? Vou dizer um detalhe. Eu, em 2008, estava num congresso, quando recente tinha aprovado a lei que mudou o código, em São Paulo, e um advogado levanta a mão e diz, doutor, o senhor que estudou agora o projeto novo, o desaforamento que caso? Eu expliquei. Aí ele disse, é possível desaforar para fora do país? Eu ainda ironizei, o senhor quer mandar para onde? Para um país muçulmano, enfim, uma pena de morte, o que o senhor quer? Não, é que eu, na época, era o primeiro advogado do casal Nardoni. E ele me disse o quê? Não adianta tirar nem de São Paulo. Ninguém no Brasil pode julgar esse caso. Por quê? Porque já existe uma visibilidade, um pré-julgamento, enfim, gigantesco. Talvez aqui nós tenhamos uma situação similar. É o caso. Você pode tirar de Santa Maria e mandar para onde for. Dentro do Brasil e até fora, mas aqui dentro do Estado, por ser o caso de estadual, tem que ser dentro do Estado. Na prática, pouco resultado vai se ter. É claro que Santa Maria vai ser um calor total no ambiente. Os jurados, com um universo de 241 mortos, aqui nós temos 241 vítimas e mais as tentativas. Você ter um jurado que não tenha vínculo nenhum com as vítimas é dificílimo, é dificílimo. Então eu volto a dizer, eis um caso tipo, desaforamento, ponto 1. Ponto 2, se não desaforarem aqui, pode rasgar o instituto. E ponto 3, mesmo que desafore, tu vai ter um ambiente para julgamento melhor. Não vai ser o ideal, mas melhor. Com certeza um pouco melhor vai ser. Um pouco melhor. Isso vai ser um ponto... Mas isso vai se discutir ainda nos próximos 4, 5, 6 anos ou mais. Acha que vai a 6 anos? Eu ia começar o próximo bloco. Então começa lá depois. Convidamos o doutor Aloysio Zimmer Júnior, porque é matéria também para avaliação, exame, do seu ponto de vista administrativo. Há indiciados que são agentes públicos, são funcionários públicos, tem gente do Corpo de Bombeiros, o próprio comandante regional que está sendo afastado, tem as consequências cíveis. Doutor Aloysio, boa noite. Boa noite, Lazier, meus colegas de mesa, também os nossos telespectadores. Eu começaria dizendo, para depois poder fazer o contraditório, começaria dizendo e reconhecendo que os delegados fizeram um esforço muito grande para concluir o seu trabalho nesse período exíguo de 55 dias. Os delegados e as equipes deles que trabalharam. Sim, então... houve policial chorando hoje no plenário lá, emocionado
com o trabalho, com o exaustivo trabalho que tiveram durante 50 dias. Claro. E a carga emocional. E a carga, exato. E daí a importância e a liberdade de poder dizer também que foi um grande erro, é a minha avaliação, ter concluído esse trabalho no período de 55 dias. Na verdade, a pressão social e, com certeza, política induziu, né, precipitou essa conclusão. Qual seria a pressão política? Do ponto de vista político, o Estado, os agentes políticos precisam dar uma resposta à sociedade dizendo que foram ativos, que estão preocupados com a definição dos verdadeiros culpados. E isso, sob certo aspecto, joga uma cortina de fumaça sobre toda essa cadeia de responsabilidades que, claro, só o tempo vai demonstrar. Mas por que eu digo isso? Na medida em que, num espaço tão curto, 55 dias, centenas de pessoas foram ouvidas, porque isso está no próprio inquérito, centenas de pessoas ouvidas, perícias foram feitas. Em cima disso, toda uma reflexão para produzir 10 mil páginas de inquérito. 13 mil até. 13 mil. Bom, todo esse trabalho, com certeza, prejudicou a reflexão sobre o corte que se deveria fazer em relação aos indiciamentos, porque aqui tem um problema de critério. Se um servidor municipal teve alguma responsabilidade nesse caso, e acima desse servidor o secretário, e acima do secretário prefeito, e eu entendo que todos devem estar constando no inquérito, por que não espelhar esse raciocínio para o Estado? Porque eu tenho servidores estaduais, eu tenho autoridades do Estado que são relevantes, e eu não tenho lá o governador. E eu não tenho lá a referência ao Ministério Público. Não fica claro por que esse recorte, que pode não ser um indiciamento ou uma responsabilização, mas pelo menos um detalhamento, enxergar essas responsabilidades. Porque eu fico pensando o que os outros prefeitos dentro do Estado vão pensar em relação ao universo de atribuições que eles têm, às inúmeras competências sobre as quais respondem e que, de alguma forma, os vinculam à atuação de qualquer servidor municipal. O próprio Ministério Público agora tem um enigma difícil para resolver. Qual é? Se ele for cauteloso, prudente e até, assim, piedoso em relação ao seu membro, ao promotor, que lá em Santa Maria, sob certo aspecto, esteve muito perto de ajudar a impedir o evento e, de alguma forma, acabou até conspirando indiretamente para que ele ocorra, se o Ministério Público for piedoso com o seu colega, como fica esse mesmo Ministério Público que vai propor uma ação, colocando todas as pessoas que estão no inquérito, ou ainda novas pessoas que estão no inquérito, e que talvez também tenham uma culpa indireta ou uma ação distante das causas finais que geraram essa consequência. O doutor Ranolfo, chefe de polícia, disse hoje, em várias entrevistas, que encaminhou os papéis referentes ao trabalho desse promotor para a Procuradoria-Geral de Justiça, que, portanto, vai, num primeiro momento, examinar o seu ponto de vista administrativo, né? E dali vai decidir se cabe indiciamento ou não. E, justamente, essa decisão, que passa também pelo Ministério Público, ela repercute nas teses que as defesas dos diferentes indiciados, mais à frente no processo, vão levantar. Porque o fato de não ter tomado todos os cuidados na fiscalização, de ter assinado um alvará sem saber exatamente o que acontecia dentro da casa, isso não é muito diferente de ter proposto um TAC e não ter feito a fiscalização para saber se esse TAC foi ou não foi cumprido. Então, a preocupação que, na verdade, eu quero aqui destacar é que, aparentemente, as famílias foram contempladas no seu desespero, no seu sofrimento, porque em 55 dias o inquérito foi concluído. Só que, na verdade, o tempo talvez demonstre que nós vamos ter prejuízo duplo para essas famílias que esperam que os responsáveis sejam condenados. Elas vão ver que o inquérito falho
vai lá na frente contaminar o processo. E também eu me preocupo com hoje indiciados, que podem ser processados, que por longos anos vão percorrer esse calvário de um processo que lá na frente vai concluir, olha, a responsabilidade que eles tiveram no evento foi mínima, foi indireta. E sobre a hipótese, doutora Luiz, sobre a hipótese do indiciamento do prefeito Schirmer, porque também o relatório policial encaminha para o Tribunal de Justiça as referências para que o tribunal decida se vai ou não investigar a atuação do prefeito. Cria-se aqui um fato jurídico e um fato político, porque na Câmara de Vereadores de Santa Maria, com base no inquérito que traga tantos elementos, pode-se constituir uma maioria qualificada que gere como consequência o impeachment do prefeito. E será que eu posso imaginar, sem ter provas contundentes de atos de corrupção, que ele tenha uma conexão tão direta com o episódio? Houve aí um exagero, houve uma precipitação e eu diria faltou sobriedade aos agentes políticos que, representando o Estado, conduziram esse inquérito. Como é que o tempo vai mostrar isso? Bom, com as absolvições dessas pessoas ou com um filtro técnico do Ministério Público em relação a dados de inquérito que não são suficientes para gerar posteriormente uma ação. Na verdade, quando os delegados saem aplaudidos do local em que divulgaram os resultados do inquérito, eles de alguma forma revelam essa espetacularização do processo, que acaba, na verdade, alongando o sofrimento das famílias, porque concluir o inquérito em 55 dias passa a ideia que com novos 55 dias ou alguns poucos dias isso vai se resolver. As ações de indenização correrão por anos e esses processos criminais... O doutor Auri, que é professor de processo penal, arriscou aqui um número de 6 anos para concluir. Eu não me pega pela palavra, mas isso aqui vai... Se eu não lhe pegar pela palavra, vou pegar por onde? Os cabelos estão compridos aqui. Isso aí, sabe que problema da inveja? É sério isso. Mas feita essa rápida alegria de quem tem cabelo, né? Não fala. Mas vamos voltar para o tema não tem jurídico. cabelo aqui sou eu, vou ficar com o aspecto jurídico. Mas por que arriscou o período de 6 anos? Os recursos. Temos